Pensa na água. Parece a coisa mais simples do mundo, né? Mas ela é também a mais vital. Dentro do nosso corpo, ela não é só um líquido qualquer. É o palco onde a vida acontece. Pensa bem. Reações químicas, transporte de nutrientes, controle da temperatura, produção de energia, tudo depende dela. E quando a gente se exercita, a água se torna algo ainda mais incrível, um verdadeiro sistema inteligente de sobrevivência. Mas o que acontece de verdade quando o corpo chega no limite? Quando ele começa a esquentar, a suar, a perder esses fluidos que são tão essenciais? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar fundo na ciência que corre nas nossas veias, a complexa e fascinante ciência da hidratação. Para a gente entender essa história do corpo em movimento, primeiro a gente precisa dar o devido valor à protagonista, a água. Ela é a base de toda a nossa fisiologia. É como se fosse a maestrina que rege a orquestra inteira da vida. Olha só esses números. A água pode chegar a 70% da nossa massa corporal, e a maior parte dela fica lá, quietinha, dentro das nossas células. E é ali que a mágica acontece. Ela funciona como um sistema de transporte, um meio para reações químicas e, o mais importante para a nossa conversa de hoje, como grande estabilizador da temperatura do corpo. E é justamente esse sistema que está prestes a ser colocado à prova. E agora, vamos para a parte mais legal. O que acontece quando a gente coloca esse sistema sob um estresse gigantesco? O exercício físico cria um desafio de calor enorme, e é aqui que a gente vê a genialidade do corpo em ação. E a dimensão desse desafio é impressionante. Durante um exercício pesado, os músculos podem produzir até 20 vezes mais calor do que quando a gente está em repouso. 20 vezes! É basicamente uma fornalha interna que precisa ser controlada para a gente não entrar em colapso. Porque o ponto-chave é esse. Se esse calor todo não for bem gerenciado, se não for liberado, a consequência vem na hora. A temperatura do corpo dispara, o coração acelera tentando compensar e o desempenho, tanto físico quanto mental, simplesmente desaba. O corpo entra em crise. Então, como é que o corpo se vira? Com um processo vital chamado homeostase, que é essa busca sem fim por equilíbrio. E a ferramenta mais eficiente que ele tem para manter o equilíbrio da temperatura é o suor. Cada gota de suor que evapora na pele leva calor embora, funcionando como um sistema de ar-condicionado natural e super sofisticado. Mas e quando esse sistema de resfriamento começa a falhar por falta de combustível, ou seja, de água? Aí os dados são bem sérios. Um artigo do Journal of Applied Physiology de 2023 mostrou que perder só 2% do peso corporal em água já é o suficiente para derrubar o desempenho físico e cognitivo em mais de 10%. Traduzindo, sem água o suficiente, o corpo perde a capacidade de pensar com clareza, de se mover com força e de reagir com rapidez. E isso nos leva a uma verdade ainda mais importante. Hidratação é muito mais do que só beber água. Pois é, a hidratação de verdade não é sobre a quantidade de líquido, e sim sobre a qualidade do equilíbrio. É sobre uma dança delicada entre a água e uns minerais essenciais que têm carga elétrica, os eletrólitos. Eles são os verdadeiros engenheiros elétricos do nosso corpo. E o que é fascinante aqui é ver como cada um desses engenheiros tem uma função super específica. O sódio, por exemplo, ele controla o volume do sangue e a pressão osmótica. Se a gente perde muito sódio no suor, pode dar tontura, confusão, um quadro perigoso chamado hiponatremia. O potássio já trabalha dentro da célula, ajudando o músculo a contrair. Faltou potássio? O resultado é cãibra, arritmia. O cálcio é tipo gatilho para os impulsos nervosos. Sem ele, a gente perde coordenação e força. E o cloreto, que trabalha junto com o sódio para manter o pH equilibrado. Cada um deles é uma peça que não pode faltar nesse quebra-cabeça. E olha, essa frase aqui resume tudo de um jeito brilhante. Eles são, de fato, os engenheiros que gerenciam a energia, a comunicação entre as células e, no fim das contas, a própria vida. E tudo isso depende do balanço da água no corpo. Ok, então vamos sair um pouco do microscópico e trazer isso para o mundo real. Como é que os profissionais usam todo esse conhecimento para otimizar a saúde e a performance das pessoas? Para os profissionais da área, entender de hidratação é a base de tudo. O nutricionista vai lá e calcula a necessidade exata de fluidos e eletrólitos para cada pessoa. O fisioterapeuta fica de olho no impacto disso na flexibilidade, na prevenção de cãibras. O educador físico ajusta a intensidade do treino dependendo do calor. E o médico avalia os efeitos no coração e nos rins. É uma ciência totalmente integrada, tá vendo? E tudo isso leva a gente a um ponto fundamental.
Não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. A hidratação ideal é uma coisa super pessoal. Ela vai variar com o clima, com o tipo de exercício, com o metabolismo de cada um e, o que é mais interessante ainda, até com a nossa genética. Exatamente. Tem um estudo bem recente publicado na Nature Metabolism em 2024 que mostrou que pequenas variações genéticas nas proteínas que transportam o sódio podem explicar por que algumas pessoas aguentam o calor muito melhor do que outras. A ciência não para de descobrir novas camadas dessa complexidade toda. Isso tudo nos leva à nossa conclusão. Um momento em que a ciência da fisiologia se encontra com uma reflexão um pouco maior sobre o papel central que a água tem na nossa existência. Porque, no fim das contas, a água é esse fio invisível que conecta tudo. Cada gota de suor que a gente perde não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É um testemunho da capacidade incrível que o nosso corpo tem de se adaptar ao estresse. E do mesmo jeito, cada gota que a gente repõe, cada gole de água, não é só para matar a sede. É uma oportunidade de renovação, de dar o suporte que esse sistema tão complexo e inteligente precisa para nos manter vivos. No final, o corpo não quer só se mover. O objetivo principal dele, a cada segundo, é sobreviver. E para isso, ele busca sem parar o equilíbrio, a tal da homeostase. Entender a hidratação é como abrir uma janela para a nossa própria biologia adaptativa. Nos próximos materiais, a gente vai explorar como o ambiente e o estresse celular moldam as respostas do corpo ao exercício. Para continuar acompanhando essa jornada, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Porque entender a água é, de várias formas, entender a própria vida.